podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Liga no Pod.
E hoje nós estamos aqui, né, para mais um bate-papo descontraído e também de aprendizado. Se você que está aí, trabalhou o dia inteiro, está cansado, está nervoso, né, está estressado aí, segunda-feira, faz igual nós, toma uma lata de energético cada um para ficar com o olho aberto. Né? Então, ó, tem uma receita fácil, vai te ajudar. Faz o seguinte, tem um joinha embaixo do vídeo aí, ó. Isso aí vai te ajudar muito. Você vai pôr pra fora toda aquela raiva, todo aquele estresse, aquela canseira. É só você dar um joinha aí. Por quê? Porque você vai deixar a gente feliz, a gente faz você também feliz. E aí você se inscreve, você vai receber aí as nossas atualizações toda semana. Toda semana tem vídeo, tem coisa interessante. E temas como o de hoje, que a gente acredita que vai acrescentar bastante na vida de todos. Né, Fernando? Com certeza. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Se Liga no Pod. Hoje com um episódio um tanto quanto diferente. Nós vamos trazer aqui histórias, aprendizado e aquelas pessoas que tinham dúvidas sobre a questão envolvendo síndrome de Down. Eu tenho certeza que questões que antes eram obscuras vão ser muito bem esclarecidas. Como nós já tivemos um pouquinho aqui antes, né, Roberto? Com certeza. Já batemos um papo aqui anteriormente e algumas coisas eu tenho certeza que vocês ficaram surpresos com as respostas. E, pessoal, não se esqueçam, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, a sua dúvida, que nós vamos passar para a nossa convidada, que ela terá o maior prazer de responder. Certo, Roberto? Com certeza. É só mandar no chat aí que a gente passa a pergunta aqui para ela. E com certeza vai ser um bate-papo muito legal. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Cel Dias, fisioterapeuta, né? E vai dar o prazer para a gente de falar um pouquinho desse assunto, de como lidar com a questão da síndrome de Down, né? Olá, boa noite. O prazer é meu. Obrigada pelo convite e é sempre um prazer falar a respeito da trissomia do 21, da síndrome de Down, que é um assunto que eu gosto muito. Sou suspeita, né? E, Cel, você como fisioterapeuta, a fisioterapia é como no direito, né? Ela é muito ampla. Sim. Então a pessoa ela se forma ali, ela pode escolher os ramos. Exato. Por que você escolheu esses dois ramos? Que é a questão da neuro e também tratar a parte do síndrome de Down. O que te levou a seguir essa parte? Desde que eu decidi pela fisioterapia, já foi com foco na neuropediatria, na verdade, na parte de neuroreabilitação, né? Eu sempre tive contato com a deficiência, né? Meu pai é deficiente físico, ele teve paralisia infantil, então ele tem uma sequela. Então, sempre me chamou muito a atenção e para mim sempre foi uma coisa muito tranquila de observar e sempre me despertou curiosidade. E eu sempre gostei muito de criança, então eu acabei optando fácil por essa área, assim, sem muitas dúvidas. É uma área que normalmente as pessoas não aderem a ela, né? Fisioterapeuta vai mexer com o joelho, com o ombro, com coluna. Com o nego estrupiado, né? Normalmente é para consertar quem está quebrado, né? E você partir para uma área mais clínica, específica. Até que nós debatemos, não hoje, foi anteriormente, qual a aplicação da fisioterapia a uma pessoa que tenha síndrome de Down. Quais os benefícios que trará a ela uma fisioterapia? Os benefícios são inúmeros, né? A síndrome de Down ela é uma condição genética, né? Então, ali durante a divisão celular, durante a formação do embrião, em algum momento ocorre uma alteração, né, na divisão celular e a gente acaba tendo aí, então, a formação de 47 cromossomos ao invés de 46. E essa alteração é a trissomia do 21. Então, a síndrome de Down, ela vai repercutir na vida do indivíduo. Então, as pessoas com T21, elas apresentam uma tríade, né? São 3 características específicas da síndrome, que é a alteração cognitiva, né? Existe uma deficiência cognitiva, existe o que a gente chama de hipotonia e uma frouxidão ligamentar. Então, isso vai acabar
gerando algumas dificuldades motoras no desenvolvimento neurosensório motor. Então, a fisioterapia, ela traz inúmeros benefícios desde o nascimento e por todas as faixas etárias até o envelhecimento dessas pessoas, né? Então, a gente vai sempre trabalhar focado nessas questões, nessas repercussões clínicas que a síndrome acaba gerando no indivíduo. Só te fazer um gancho da sua pergunta, você falou de frouxidão. Sim. São em todas as junções? Em todas as articulações. A gente pode ter o principal, o que acaba pesando mais na síndrome de Down é a hipotonia muscular. O que seria a hipotonia muscular? A gente classifica o tônus como o estado de contração natural do músculo. Tudo que varia para mais é um hipertônus, né, um aumento de tônus. São aquelas pessoas, vamos falar de criança, que é mais fácil da gente visualizar. Então, são crianças mais durinhas, que têm aquela espasticidade, que é difícil de alongar. E o que varia para baixo é um hipotônus, né? Uma hipotonia, um baixo tônus. Então, são aqueles bebês que são mais molinhos. Então, os bebês com síndrome de Down, eles são mais molinhos e, com isso, a movimentação ativa deles é reduzida. E com essa movimentação ativa reduzida, esses bebês acabam tendo a tendência de se movimentar menos e se autodescobrir e assim ir evoluindo motoramente da maneira que a gente espera, né? Com as faixas etárias características ali do desenvolvimento motor. E casado com a hipotonia tem a questão da frouxidão ligamentar, né? Ela pode ser generalizada, mas a gente sabe que em algumas pessoas ela pode tá um pouco mais aumentada, vamos supor, no quadril, no tornozelo, no punho, mas de uma maneira geral é uma frouxidão ligamentar de maneira global. A hipotonia e a frouxidão ligamentar. Essa questão que você comentou do cromossomos, Uhum. Poderíamos falar então que foi um acidente do organismo da pessoa ou não? Não. Se você procurar as definições de síndrome de Down de uns 5 anos atrás, né, a gente até encontraria essa questão de falha, né, de acidente. Mas não, é muito pejorativo a gente falar que foi uma falha. Na verdade, é uma condição. Acabou ali durante a divisão, por algum motivo, ocorrendo essa alteração na formação dessa divisão e dessa divisão dos cromossomos. Mas ninguém sabe o que leva essa mudança. Especificamente não tem. Não. Porque tem pessoas que podem falar, é questão da genética familiar, mas às vezes não tem. Às vezes é o primeiro caso que vem na família, né? Exatamente. E aí eu fico imaginando o seguinte, como que o pai lida com isso? A mãe Sim. tem como saber durante a gestação ou não? A gente consegue diagnosticar sim a síndrome de Down antes da gestação, mas também em alguns casos não é diagnosticado, né? A gente tem alguns exames específicos durante o pré-natal que são realizados, né? E que a gente vai caminhando para um diagnóstico da T21, mas em alguns casos a mãe acaba fazendo esses exames e não apontam nada, e aí o diagnóstico é pós-nascimento. Então acontece, e não é raro, é comum de acontecer, né? Se não me engano, o exame lá que atesta é no morfológico, não seria isso? O primeiro exame que já aponta, né, que vem alterado, que dá indícios de que o bebê possa ter a síndrome de Down, é o exame da translucência nucal. Ele é realizado antes do morfológico, né? Então ele tem ali uma classificação e o que está acima daquilo é indicativo de uma possível síndrome, não só a síndrome de Down, algumas outras síndromes. Mas tem algumas características específicas nos exames pré-natais que a gente vai juntando ali o quebra-cabeça e acaba fechando esse diagnóstico, né? Então, a gente consegue também... a maioria dos bebês com síndrome de Down nascem com a cardiopatia congênita. Então, durante o pré-natal,
Se a translucência veio alterada, durante outros exames, se for detectado alguma alteração cardiológica no bebê, já é mais um indício de que esse bebê possa ter a síndrome de Down. Um outro exame também, a gente pode, se o bebê tem a ausência desse ossinho nasal, também é um indicativo que esse bebê possa ter a síndrome de Down. Então aí junta-se esse cabeçalho, né, ali, esse quebra-cabeça, na verdade, e dá-se o diagnóstico. Mas o diagnóstico ele é fechado mesmo quando o bebê nasce e faz o cariótipo. É possível fazer um exame ainda intraútero, mas ele é muito invasivo, né, é recolhido o material genético do bebê, mas é muito invasivo e a maioria das famílias acabam optando por não fazer, né, porque não vai mudar, a gestação né? que eu ia perguntar, né? Mas isso é Qual muito... seria a finalidade para se fazer um exame desse? Só para saber se tem ou não? Porque, Exato. em termos práticos, nada pode ser feito. Mas existe a possibilidade e, assim, cada casal, né, cada mãe reage de uma maneira. Então, se é da vontade dos pais que seja realizado esse exame específico, ele é realizado para efetivar mesmo o diagnóstico do bebê. Nossa, mas na hora do parto, então, tipo assim, no parto no olho assim, no olhômetro, não dá pra saber. O certo é fazer os exames mesmo. O bebê... tem algum médico que já olha e falou, né? Na verdade, as características fenotípicas, né, que são as características físicas, que são bem específicas da síndrome de Down, já é fácil de notar no nascimento, né? Então, o olhinho puxado, a orelhinha tem a implantação um pouquinho mais baixa, essa fenda palmar que a gente tem aqui, que é toda divididinha, pode ser que na síndrome de Down ela seja única. O dedão do pé, o hálux, ele pode estar um pouco mais afastado do segundo dedo do pé. Então, tem alguns sinais que a hora que nasce, o médico pode observar sim, e aí já acender um alerta para fazer o cariótipo, né? Mas também acontece muito do bebê nascer sem nenhuma dessas características, né? Então, existem N possibilidades e a comprovação mesmo é através do cariótipo. Então, pelo que ela está falando, existem, vamos falar, degraus, evoluções do síndrome de Down ou não? A gente poderia... É aquela pergunta, né? Existem graus não. Vamos dizer, que você consegue comprovar se a pessoa tem um grau maior de síndrome de Down ou não? Ou isso não consegue ser aferido? Não. Falar que a síndrome de Down ela tem graus, né? Uma pessoa tem um grau mais leve. Essa pessoa tem uma síndrome de Down pesada, né? Grave, severa. Isso é um mito, né? A síndrome de Down ela não é dividida em graus. O que vai contar muito o prognóstico dessa pessoa são as características genéticas, né? Todos nós temos uma carga genética que a gente traz da nossa família, e o estímulo que é ofertado para essa criança e o ambiente em que ela vai ser estimulada e que ela vai crescer. Então, tudo isso, né, conta a favor do desenvolvimento e do prognóstico dessa criança, né? Pensando assim, na primeira infância, né, para a gente pensar como é que vai evoluir ou não vai evoluir. Então, essas são as características. Se a gente parar para pensar, é muito visível, por exemplo, assim, só para elucidar, se a gente pegar um bebê com síndrome de Down, que não tenha acesso às estimulações, né, ao acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, físio, fono, TO, uma equipe médica capacitada, que a família não tenha recursos, ou uma família que não oferte muitos estímulos a essa criança, e pegar uma criança que nasceu e que foi ofertado tudo que era possível, a gente consegue ver muita diferença entre uma criança grande, e, né, a outra criança. E isso quer dizer que o que nasceu na família que não tinha o recurso tinha uma síndrome de Down mais grave? Não. Isso quer dizer que o ambiente interfere muito na evolução dessa criança e no prognóstico, né? Então, sempre que a gente pensar em síndrome de Down, a gente tem que pensar na herança genética que essa criança carrega, né? As características físicas, as potencialidades que ela, né,
carrega e todo o estímulo e o ambiente favorável ali para esse desenvolvimento. Essa questão da mudança genética, então, nós não poderíamos dizer que é uma doença, propriamente dito. Não. Síndrome de Down não é doença. Esse é mais um dos mitos, né, que a gente encontra para as pessoas que são leigas, né? A síndrome de Down, a própria definição de síndrome, né, a síndrome é um conjunto de características específicas que acabam ali caracterizando algo, né? Então, não é uma doença. Se ela não é uma doença, ela não tem o porquê de ser curada, né? A síndrome de Down é uma condição da pessoa, né? Então, e muitas pessoas falam, a pessoa que tem síndrome de Down, ela é portadora da doença. E você aqui, a todo tempo, falou que não existe essa questão de portadora. Como que seria o termo correto a ser utilizado quando a pessoa tem a síndrome de Down? Ela é portadora ou ela é o quê? Não. O termo portador, né, é um termo muito pejorativo, né? Quando você fala que a pessoa é portadora de algo, ele já tem uma conotação, a pessoa está carregando alguma coisa com ela, né? Então, não, é errado a gente falar que a pessoa é portadora de síndrome de Down. A pessoa tem síndrome de Down. A síndrome de Down é só mais uma característica de todas as outras características que essa pessoa tem, né? Então, é uma condição, ela tem a síndrome de Down, mas ela não porta, né? A gente não pode definir uma pessoa como uma síndrome, Sim. né? É até uma questão, porque você fala assim, ela tem necessidades especiais. Ela é especial? Uma criança com síndrome de Down, ela é especial? É um questionamento que fica... É verdade, porque as pessoas falam muito isso daí, que elas são crianças especiais, né? Aí fica aquela questão, então quer dizer quem não tem não é especial. Eu já vi algumas pessoas falando isso, né? Sim. E aí fala, não tem nada a ver. Existe uma diferenciação que é portadora de um... como é que a pessoa falou? Deixa eu lembrar. É uma condição especial. Não necessariamente ela é especial, porque você... Ela quem tem falou isso uma irmã necessidades... de uma moça com síndrome de Down, ela falou. Sim. Eles não tratam dessa forma, né? A criança com síndrome de Down ou a pessoa com síndrome de Down, ela tem necessidades específicas, não necessidades especiais, né? Então, quando a gente usa esses termos especial, termos que acabam santificando as pessoas com síndrome de Down, a gente precisa ter muito cuidado. Essa é uma visão minha e de algumas pessoas, mas eu entendo e respeito quem não pensa como eu penso, mas a gente luta tanto por direitos, né, de reconhecimentos e pela diminuição da discriminação das pessoas com síndrome de Down, que quando a gente acaba colocando essas questões, são especiais, ou são anjos, a gente acaba tirando eles de uma condição humana e de uma condição que eles tenham direitos iguais a qualquer outra pessoa que não tenha a síndrome. A gente acaba tirando eles da equalificação, não sei se essa é a palavra correta. Você acaba colocando num outro patamar. Num outro tanto pra patamar, baixo quanto pra cima, exatamente. Né? Que é um né? patamar que você acaba inconscientemente gerando um plus para essas pessoas que não deveria haver. Exato. E acaba havendo a discriminação por tratá-las diferentes, né? São não haveria essa necessidade. Exatamente. São termos capacitistas, né? A gente chama de capacitismo, né? Então, quando eu falo, nossa, que moça linda, que pena que tem síndrome de Down. Ou, nossa, ela é tão lindinha, parece um anjinho, né? Quando a gente se refere à criança, tudo bem, né? A gente tem essa tendência, né? A olhar qualquer criança com um olhar, nossa, um anjinho, né? Realmente. Tem criança que não. Tem criança que você olha e fala, oh, meu Deus do céu. É o contrário, né? Tem Minha alguns mãe que casos. diga. Mas quando você chega para uma jovem, né, de 25 anos, com síndrome de Down, e você trata ela como uma criança,
ou como um anjo, isso acaba ficando pesado, né? Isso acaba sendo um capacitismo, né? É pejorativo. É porque as pessoas falam que, que existe um retardo mental. Aí fala assim, ele tem 30 anos, mas tem cabeça de 15. É isso mesmo? Eu não sei, a gente não tem um contato, né? E porque parece que a idade mental acaba não acompanhando a idade física. Existe esse tipo de retardo no pessoal Na verdade, existe, como eu falei, a síndrome de Down, ela é caracterizada por uma tríade, né? Então, a gente sabe que qualquer pessoa que tenha a síndrome de Down, ela vai ter uma deficiência intelectual, um quadro de hipotonia e frouxidão ligamentar, né? A gente sabe que são essas três características. O aspecto mental a gente não consegue definir. Pode ser Não. peculiar. Tipo, a pessoa, sei lá, um tem autismo, o outro tem TDAH, acho que fala, não é isso, né? Isso. Aproveitando até o que ele falou, nós sempre aprendemos, ou pelo menos escutamos, que as pessoas que têm a síndrome de Down, elas não possuem malícia. Até que ponto isso é verdade? Isso é totalmente equivocado, né? Isso é mais um mito. Vamos pensar a malícia pro lado ruim. Sim. Na verdade, que eu me recorde, por exemplo, eu nunca escutei que uma pessoa que tem a síndrome de Down é um estelionatário, por exemplo. Talvez não por conta da deficiência intelectual, pela dificuldade de arquitetar algo mais complexo. Não que não seja capaz, mas é algo mais, né, é mais complexo, né? Mas assim, o que a gente pode pensar é o seguinte, existe essa deficiência intelectual, né? E aí a gente vai definir, o que eu sempre falo, o que vale é o contexto em que essa pessoa está inserida, entende? Então, se ela está inserida num ambiente que ela esteja ali, que as pessoas, né, vivenciem essa questão de maldade, de arquitetar e planejar, por que não, né? É possível. Mas não é algo inerente dele, não, né? Não é algo inerente. Ele vai acabar aprendendo. Vai acabar... Exatamente. Se fizer parte do contexto familiar dele, ou do contexto que ele está inserido, ele vai, de alguma maneira, ele vai absorver isso. É observação. Toda qualquer criança, se ela estiver dentro de uma condição Exatamente. insalubre, vamos dizer assim, perigosa, sim, convivendo com pessoas que só tragam mau exemplo, ela vai acabar aprendendo. Exatamente. Né? Assim como, então, a criança, já iria falar portadora, né? Mas com síndrome de Down. Sim. Um relato para vocês terem uma noção. Eu trabalhei muito tempo em uma instituição e a gente observava, por exemplo, as crianças brincando e tinha crianças com síndrome de Down e crianças com alguma outra síndrome ou com alguma outra desordem neuromotora um pouco mais complexa, crianças mais comprometidas. Um exemplo de algo que eu vivenciei, de uma criança com síndrome de Down dar risada da outra e pegar uma folhinha de árvore e dar para outra comer, falar que era chocolate. São brincadeiras de criança. É só para eu mostrar que é possível, né? A criança está dentro de um contexto do brincar, ela não tem noção da maldade, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela está enganando a outra, entende? São coisas características de criança, né? Não mede as consequências, né? O bolinho de terra. Exatamente. Exatamente. É gostoso, é de chocolate. Come que é gostoso, entende? Então, assim, são N situações, a gente não pode colocar tudo dentro de um potinho e falar que não, que a pessoa com síndrome de Down. A dificuldade das pessoas com síndrome de Down é entender falas abstratas. Então, é muito mais fácil para você explicar algo para esses indivíduos, demonstrando, principalmente visualmente, e coisas concretas. Então, por exemplo, se você fale algo... vamos supor... Por exemplo, eu decorei a clínica para a festa junina.
E aí eu coloquei várias plaquinhas na recepção com falas, né, do Nordeste. E aí tinha lá uma fala, eita, cabra da peste. E aí chegou um aluno do Dança Pidal, que a gente tem um grupo de dança, né? E ele leu, e ele foi indignado perguntar para mim por que eu tinha feito aquilo, colocado uma placa escrito peste. Porque na cabeça dele, ele aprendeu que peste é algo ruim. E ele tá, como que você colocou isso, essa plaquinha aqui, entende? Então, tudo que é difícil entender coisas abstratas. Por exemplo, não adianta, eu tentei explicar para ele, olha, é um jeito que as pessoas que moram lá no Nordeste falam quando um cara é bom, cabra da peste. Não. Não, tira isso daqui, entende? Então, às vezes, é a dificuldade pé, né? Não tem jeito. de Mas entender... isso é da própria doença mesmo. Da síndrome. É característica da síndrome. A síndrome de Down, ela tem as questões neurofisiológicas e morfológicas, né? Então, o cérebro, ele tem um formato diferente do cérebro típico. Vou usar o típico e não típico, tá? Não gosto muito de ficar falando, mas é o termo só para diferenciar. Então, existem várias diferenças na estrutura morfológica do cérebro, né, de uma pessoa com síndrome de Down. E essas alterações em determinadas regiões do cérebro causam essas dificuldades, em alguns momentos, de compreensão de termos abstratos ou de facilitação através do ensinamento visual, da demonstração visual. Algumas alterações que é bem característico de memória, de memorização, dificuldade de sequenciamento, de decorar sequenciamentos, tá? Isso tudo pode acontecer. Por que eu sempre falo que pode acontecer? Porque a gente sabe que tem essas alterações estruturais lá no cérebro. Porém, a gente sabe que existe a neuroplasticidade atuando. E é o que eu falei, se o indivíduo estiver inserido num ambiente que tenha estímulos, pode ser que essas regiões ali corticais acabam se desenvolvendo e outras áreas que seriam responsáveis por outra coisa acabem atuando na execução dessas áreas que estão ali deficitárias. Entende? Eu fico imaginando pro pai, pra mãe que não espera, né? Porque criança por si só já dá um trabalho danado, né? Que você tem que mudar tudo a vida ali. Aí vem uma criança com síndrome e você fala, e agora? O que vai acontecer? Você fica com isso e até o pai e a mãe aceitar esse contexto, eu acho que muitas vezes acaba atrapalhando, né? Sim. O pai e a mãe às vezes acabam empurrando. Talvez não seja nem questão de aceitação, mas se adaptar àquela realidade, Exato. né? Mas tem pai e mãe que não aceita, cara. Tem uma coisa que eu tenho, sim, realmente. Tem pai e mãe que infelizmente... Porque isso, antigamente, crianças que nasciam com qualquer tipo de deformidade física era tratado como né? Tanto que tem lugares de índio, essas coisas, que os caras enterram a criança, que fala que é maldição de Deus. Então vem com essa ideia e o pai e a mãe que tá dentro, né, da questão do DNA aí que a gente carrega há muitos anos, vem e você fala assim, você não mata, mas você fala, por que comigo? O princípio da indignação ele vem junto. Sim. Mas aí você fala assim, por que comigo? Antigamente não era o porquê comigo, antigamente você ia lá e fazia o sacrifício lá, né? E a gente sabe que isso era muito comum. Então, eu acho que ainda, eu vou cair não posso generalizar, mas a grande maioria aí, eu acho que... Mas, Roberto, eu já vejo também que vai haver a discriminação por parte dos pais, vai haver também aquela dúvida de por que aconteceu comigo e também como enfrentar o desconhecido, né? O desconhecido. Sim. Eu penso que lá atrás era o que eu ouvia também. As pessoas com síndrome de Down eram vistas como autistas. Sim. As pessoas davam essa nomenclatura de autista para as pessoas com síndrome de Down. Tanto que eu não sei se era porque, por exemplo, eu era mais jovem ou porque não tinha informação,
disponível para se saber as diferenças, o que era um autista, se o síndrome de Down era uma característica de autismo. Afinal, a pessoa que tem síndrome de Down, ela é autista? Não. A síndrome de Down é uma condição genética, né? Uma alteração genética ali que ocorreu. Ponto. Então, não necessariamente a pessoa... Vamos colocar assim que não. A pessoa com síndrome de Down não é autista. Porém, pode ocorrer de pessoas com síndrome de Down também estarem dentro do transtorno do espectro autista. Então, elas podem ser diagnosticadas com a síndrome de Down associada a um quadro de autismo, tá? Acontece. Mas esse diagnóstico, ele tem que ser muito bem analisado e avaliado, porque dentro da T21, dentro da síndrome de Down, a gente tem várias alterações nas questões sensoriais que podem acabar repercutindo com comportamentos parecidos com o do autismo. Então, algumas estereotipias, né? Algumas aversões à textura, luz, som. Então, assim, a gente precisa... Essa criança precisa ser bem avaliada, porque pode se confundir. A gente já teve casos de pacientes que foram diagnosticados com um quadro de autismo associado à T21 e, na verdade, era um transtorno do processamento sensorial, né? E aí a gente consegue, através de terapias, sanar muito bem essas questões, atenuar essas respostas, né? Dessas questões sensoriais. E então, assim, existe sim a possibilidade da síndrome de Down estar associada ao autismo, mas tem que se ter esse cuidado de eliminar outras questões antes de dar esse diagnóstico. E a síndrome de Down não é autismo, são coisas bem distintas. Todo mundo acredita que é a mesma coisa, Sim. estão tudo interligados. O autismo seria uma deficiência? Não. O autismo não é uma deficiência. O autismo também é uma condição, né, que acaba gerando alterações comportamentais, alterações motoras também. Então, é bem diferente mesmo. E até com relação ao que vocês estavam falando das famílias, né, tem um texto muito legal que roda pela internet falando a respeito, né, quando você recebe o diagnóstico de uma criança que tenha síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome, né? É como se você... Eu acho muito legal porque elucida bem, né? A trajetória dessas famílias. Então, é como se você tivesse programado durante meses uma viagem para a Itália, né? Então, você comprou passagens para a Itália, você colocou na sua mala roupas características a estação que você estaria na Itália, você se preparou para comer aquelas comidas características da Itália, vivenciar a cultura italiana, e de repente você entra no avião e o avião acaba pousando na Indonésia. Entende? Então, foge totalmente do seu planejamento, né? Então, num primeiro momento, vem um estranhamento, vem a decepção, né? Então, a gente fala que as famílias, elas sofrem um processo de luto, né? Que é um luto por aquele filho que era idealizado por eles, né? Idealizado, né? E de repente eles receberam um outro filho. Não que não amem, não que não queiram, mas existe, muda, né? Muda. E aí existem todas as etapas desse luto. Tem famílias que acabam passando por esse luto de maneira mais rápida, outros acabam demorando mais. Então, tem famílias que entram na questão da negação, né? Entram em negação, não aceitam. Ou se aceitam, às vezes ficam ainda naquela questão, né? A gente vê muito isso. Alguns pais, ele foi diagnosticado com síndrome de Down, mas é uma síndrome de Down mais leve. E eu estou procurando a fisioterapia porque... o desenvolvimento dele está ótimo, é só por prevenção mesmo. Então você percebe que a família já foi procurar não querendo, né? É só porque o médico pediu. Então, o que acaba refletindo é na evolução, no desenvolvimento
dessa criança, né? Então, quanto mais cedo a família, não, é isso que tem que fazer, então vamos lá, bora. E mesmo pelo luto, já entrar na questão de dar todo o suporte que essa criança precisa, melhora aí a evolução dessa criança. Essa história do luto é complicada. A Silvia escreveu aqui que ela recebeu muitas vezes, falaram para ela, né? É como se fosse assim, sua filha tem síndrome de Down, que pena. Ou então, Exato. coitada. Mas se a fica pessoa já está de tranquila. luto, aquilo lá talvez deve ser uma facada nas costas, né? Imagina que a gente fala, Uma forma até de rejeitar ainda mais. não, fica tranquila, Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Então eu escuto muito isso de várias mães que chegam lá e falam, e relatam isso, que escutam assim, frequentemente. A pessoa quer confortar e acaba... Nossa, você cagando muito, tudo, né? você é muito guerreira, você vai conseguir, sabe? Aí tem umas mães muito engraçadas. Guerreira é a Xena, eu sou só uma mãe de uma criança típica fazendo o que tem que ser feito, né? Que Então, realmente tem que ter maiores cuidados? Tem. tem, né? Mas esse sentimento de pena acaba... Não sei a palavra a ser utilizada, né? Porque só quem vivencia isso que pode realmente sentir o... Sim, sim. o E que cada um significa passa ali, né? de uma maneira, cada um sente de uma maneira. O que eu falo para os pais quando chegam, né? Porque os bebês chegam para a gente para fazer estimulação precoce, às vezes com 40 dias de vida, para passar pela primeira avaliação, 2 meses. Então tá muito recente, né? Então o que eu oriento, às vezes quando chega com 40 dias eu falo, você vai voltar aqui só quando completar 2 meses. Fica em casa. Aproveita seu bebê, troca fralda, amamenta, brinca, sabe? É um momento de vinculação, vocês estão se conhecendo. Espera, né? Eu acho que isso é muito válido, esse acolhimento das famílias por parte dos profissionais que estão ali no primeiro contato, né, da estimulação precoce. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar de acolher também essas famílias e entender o momento pelo qual eles estão passando. Eu falo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque, para pensar, a gente tem dificuldade para falar sobre isso porque não é falado. Exato. Como que você vai tratar? Um exemplo. Quantas vezes alguém falou para você assim, se aparecer, nasceu uma pessoa aqui com uma síndrome diferente. O que você vai falar? O primeiro pensamento, que dó da pessoa. É automático, não é nem maldade. Sim. Do outro lado, você tem a pessoa que o tempo inteiro escuta aquela coisa. Eu acho muito interessante, a Nicole, ela não aguentava. Minha esposa, ela tornou vegetariana. E aí, todo lugar que ela ia, o povo fala assim, nem peixe, não come nada, nem frango, não. Ela encheu o saco de ficar explicando. Ela comprou uma camiseta assim, nem peixe. Né? Mas é o que eu sempre falei pra ela, falei assim, cara, ninguém está acostumado a lidar com isso, esse confronto social. Sim. A gente está falando há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, ninguém sentava numa mesa e colocava isso aqui e passava no celular para a pessoa ver. Para conversar, não tinha isso. Até a Silvia tinha comentado comigo, na onde ela morou lá, há 10 anos, há 20 anos atrás, tinha criança síndrome de Down que você nem sabia, porque a família não deixava sair na rua. Aí, de repente, agora tá andando para baixo, para cima, então aí, de repente, você fala assim, como é que eu vou me tratar com ela? Então, essa falta de conscientização social. Sim. E o tempo que leva esse choque. Sim. Por isso que algumas pessoas ainda vão pronunciar me dó, que não sei o quê, porque infelizmente é uma situação que não tem o que fazer. Eu acho que você tocou num ponto muito legal para se perguntar para ela. Ele falou que muitas vezes você não sabe se a criança tem ou não síndrome de Down porque ela não sai na rua. Famílias têm vergonha de dizer que a criança, que o filho tem síndrome de Down? Ainda existe. A gente ainda escuta alguns relatos. É difícil, mas a gente ainda escuta alguns relatos. Antigamente isso era muito comum, né? Não só a síndrome de Down, mas qualquer deficiência, as pessoas eram escondidas, a família escondia, era uma vergonha, né? A família não tinha informação que tem hoje, não sabia lidar, quanto mais apresentar para a sociedade e explicar o que a criança tinha, o que a pessoa tinha. Então, eu escuto, e não é raro eu escutar isso, quando as pessoas sabem que eu trabalho com
com síndrome de Down, com pessoas com síndrome de Down, as pessoas falam, nossa, mas ultimamente tem tido bastante, né? Tem nascido bastante, né? Não tinha assim antigamente. O que será? Será que é alguma coisa na alimentação? Não, não é nada na alimentação. Sempre existiram pessoas com síndrome de Down. A diferença é que hoje elas estão inseridas na sociedade, né? Hoje em dia pensa-se na autonomia desses indivíduos e eles estão inseridos, né? Então as famílias não têm vergonha, não tem por que ter, e eles estão na comunidade. Antigamente eram pessoas escondidas. A gente vê relatos na história, né? Se você procurar na história, você vê fotos em livros de senhores de fazenda que tinham filhas, reis, né, rainhas que tinham filhos, enfim, a gente consegue encontrar aí fotos, né, e aí ele vê todos eles vestidos, né, com os trajes da época, e a gente vê pelas características fenotípicas, né, que é característico da síndrome de Down. Então sempre existiu. A síndrome de Down é a síndrome mais comum, é a ocorrência mais comum de síndrome, né? Então, a cada 800 mil nascimentos, um com síndrome de Down. Isso é muito comum, né? Então... E essa... Você comentou que elas têm uma alteração, uma frouxidão do tônus muscular e dos tendões. É por esse motivo que você vê que o pessoal, a maioria deles tem sobrepeso? É em razão disso ou não? É questão mesmo de alimentar? Tem alguma coisa, o metabolismo deles são diferente? Tem alguns fatores, né, que podem justificar essa questão do aumento de peso. Tem a questão das alterações de tireoide, né, que levam ao aumento de peso. As pessoas com síndrome de Down podem ter uma dificuldade para controle ali das taxas, né, desse hormônio. Existe também uma questão que está relacionada lá às regiões do cérebro, né, de saciedade. Então, as pessoas com síndrome de Down tendem a comer e o centro de saciedade não é ativado, então é como se ela não se sente satisfeita. Então, ela come, né, vai comendo. Mas tudo isso é retornável, vamos dizer assim. A família consegue fazer uma educação alimentar e tendo essa informação, consegue educar essas pessoas para comer adequadamente, né? E também pela baixa mobilidade ou até pela falta de atividades físicas destinadas, especializadas para esse público. Uma academia assim, eles poderiam ir tranquilamente. Normal. É justamente o que você está falando. Eu fui procurar aqui no Google algum fisiculturista com síndrome de Down. Tem? Porque você falou de sobrepeso e tudo mais, aí eu vim procurar aqui. E você vê, ele vai contra tudo que a gente sabe sobre a síndrome de Down. Porque como que uma pessoa que tem síndrome de Down, que tem uma hipotonia, vai conseguir essa definição e esse ganho de massa muscular? Entende? Então, é o ambiente que ele foi inserido. Foi o trabalho que foi realizado nele. Então, sim, é possível. Através do estímulo que ele... Mas também pode ter esse problema dele não se sentir saciado. Mas aí, sim. Um exemplo, você pode dar um remédio para ele tomar, inibidor, um exemplo. Eles podem tomar esse tipo de remédio ou não? Já é um pouco diferente. Eu acho melhor evitar, né? É melhor evitar. Eu acho que é muito mais fácil a família tendo essa informação, né, logo de início, já trabalhar essa questão do controle alimentar. Então, trabalhar com doses, porções, né, a oferta de alimento específica ali e ser regrado nesse controle alimentar. E aí dentro dessa questão eu até vi alguns relatos falando que eles tendem a ter mais preguiça. É verdade isso? Ou é mito? Nossa, isso é um mito. Nem eu tinha ouvido isso. Você acredita? Eu ouvi uma pessoa falar, não, é porque eles são meio assim, porque eles é meio preguiçoso, aí a família tem que pôr pra mexer, porque senão eles só querem ficar parados e tal. Aí eu falei assim, mas será que é isso mesmo? Eu acredito que isso vai muito da característica pessoal de cada um. Então, por exemplo, lá no Dança Pidal, eu tenho alguns alunos que são mais preguiçosos, são mais devagar, mas outros que são ligados no 220, que chega, deu a hora, vamos, Céu, começar a aula, aqui no relógio. E o outro, de novo isso.
Então é muita característica pessoal. Isso Não é tem um nada a mito. ver. É. Essa característica pessoal também levam eles a querer praticar esporte? Sim, com certeza. Porque se eles já possuem uma dificuldade genética para praticar por causa dos tendões e tudo mais, Sim, isso deve gerar muita lesão, né? sim, sim. Então eles têm que ter um acompanhamento diferenciado. Exatamente. Mas eles têm vontade de praticar esportes assim? Na verdade, vai pela característica de cada um. É igual eu, igual você. Você vai fazer um esporte que você gosta. Não adianta eu querer por exemplo, não adianta querer me colocar para jogar tênis. Por exemplo, o meu negócio é dançar. Não adianta querer te colocar para jogar futebol se o negócio é vôlei. Então você tem que encontrar ali o que ele goste. Isso é inerente à síndrome. Eu falo porque se ele tem uma dificuldade maior de se lesionar, Sim. talvez isso gera um obstáculo que a pessoa ali não consegue. Não, se eu fizer, no próprio consciente dela, se eu fizer, eu vou me machucar. Sim. Dependendo da situação atual da pessoa, alguns esportes são contraindicados. Então, por exemplo, a gente tem algumas alterações ortopédicas características da síndrome de Down. Uma coisa que a gente luta a vida inteira é com relação aos pés, né? Então, os pés de pessoas com síndrome de Down podem ser pronados por conta da hipotonia. Então, essa musculatura que sustenta o pé, ela é diminuída. A articulação do tornozelo também tem essa questão da frouxidão ligamentar. Às vezes, os pés das crianças e até dos adultos, eles são menores. Então, para sustentar essa sobrecarga do ortostatismo da pessoa em pé, numa articulação que é instável, com uma frouxidão ligamentar e com uma hipotonia, acaba gerando essa pronação, que é o desabamento do arco plantar. Então, nos primeiros anos de vida, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, através da fisioterapia, de cuidar para manter o alinhamento dessa articulação ali do tornozelo, para não levar a alterações de joelho, alterações de quadril e, consequentemente, alterações de coluna, né? Mas a gente sabe que é um pé que vai ter esse desabamento de arco plantar por toda a vida. O que a gente faz é atenuar e cuidar para não evoluir, né, de maneiras mais patológicas. Então... Essa questão mesmo dos tendões, cara, qualquer pessoa que não cuidar dá ruim. Exatamente. E aí eles têm uma propensão maior. Eles têm uma propensão em razão da própria genética. Sim. E essa genética é uma questão, a gente fala, o sistema imunológico deles tem alguma diferença para o nosso? Tem. Na T21 ocorre uma resposta imunológica diferenciada. A gente sabe que a resposta imunológica é diferente. Então, um exemplo existe a orientação das crianças com T21 fazerem o calendário vacinal de maneira um pouco diferenciada. Então, o que seria isso? Um bebê, às vezes, tem que tomar 3 vacinas no mesmo dia. Chegou 5 meses, tem que fazer aquela vacina que são 3 picadas. Então, o que é orientado? Que os bebês com síndrome de Down façam um intervalo entre a aplicação de uma e outra, para o sistema imunológico poder entender aquela vacina e poder validar, para depois vir com outra vacina e esse sistema imunológico também reagir da maneira adequada. Então, existem... Eu tô perguntando porque eu acho que no grupo de vacinação do Covid eles estavam no grupo especial, Isso, né? Exatamente. Eles acabaram entrando ali, então eu fiquei imaginando que deve ter alguma coisa, né? Eles entraram antecipadamente na questão do calendário vacinal da Covid, porque existem também várias alterações cardiorrespiratórias. Então, o sistema respiratório é um pouco mais fragilizado, pode ser um pouco mais fragilizado, né? Entendi. Então, o mecanismo, a fisiologia respiratória é diferente. Então, a probabilidade de uma pessoa com síndrome de Down evoluir de maneira ruim, né, com a COVID é muito maior do que uma pessoa que não tem a síndrome de Down, por conta da resposta imunológica e por conta da fisiologia e do mecanismo respiratório que eles possuem. Você vê, né? Você fala, não tem, vamos supor, não tem cura.
Aí você vai trabalhar isso para não piorar um contexto, né? Às vezes o pai e a mãe que tá vendo fala assim, isso é conversa, mas eu tenho minhas dúvidas, pelo que você está relatando, esse contexto, um exemplo, a criança que você mencionou, essa aqui que é bem cuidada e tal, às vezes até a resposta de uma vacina, de uma doença é diferente. Uhum. Mesmo que o sistema dela, a princípio, sai do zero como da outra, mas como teve, eu acho que isso interfere muito, né? A questão até das respostas com as doenças, com os tratamentos. Por isso que a fisioterapia, ela entraria nisso, nesse ponto. Você acha que o esporte é uma forma, o esporte, vamos falar assim, de competição, não um esporte como um hobby? Sim. Isso é uma coisa que ajudaria? Sim, muito, muito. A pessoa tendo os pré-requisitos, ela estando apta para essa prática, não tem nenhuma... Formidável, não tem nenhuma contraindicação. Mas aí só para puxar o gancho dele, essa aptidão para competir com pessoas que não possuem síndrome de Down ou para competir com pessoas que possuem a síndrome? Geralmente as competições são entre pessoas com síndrome de Down. Então ela não pode competir com, teoricamente, né? É porque assim, o mecanismo, as competições, elas são, né, bem específicas, né? Que, né, você vê os jogos, tem as Olimpíadas e as Paralimpíadas, né? Então, as competições são entre as pessoas com as deficiências ou as dificuldades de mobilidade similares, né? Para poder competir de páreo a páreo. Essas né? competições já dos esportes paralímpicos, eles já são por categorias conforme a comorbidade de cada um. Exato. Justamente para dar uma paridade entre os competidores. E tem atleta paralímpico que dá de 10-0 na gente. Vixe, chegado. A gente tinha as Olimpíadas, as competições entre as APAES. Aqui em Rio Preto a gente tem, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome dela, mas o apelido dela era até Peixinho. Ela sempre ganhava as competições de natação, entre todas as APAES, a nível nacional, né? Então, se eu pulasse na água para competir com ela, provavelmente ela ganharia de mim, porque... né? Na semana passada, nós entrevistamos aqui um professor e o aluno de jiu-jitsu. O aluno, ele é deficiente. Ele levou um tiro nas costas, né? Rompeu a medula. Então, ele só mexe daqui para cima. E ele compete em jiu-jitsu. Ele foi até vice-campeão mundial. Só que só compete também com deficientes. Quando ele pegou um deficiente... com um grau menor de deficiência, lembra que ele falou assim, o cara quase matou ele, né? Porque a pessoa mexia o tronco, ele não mexe, ele não tem essa já mobilidade. É uma vantagem acima dele, tem tudo isso. Então, se não tiver um cuidado na hora de estabelecer parâmetros, né? E tem vários parâmetros, é muito bem específico. A nível de lesão, as categorias são separadas por nível de lesão. A análise, às vezes você vai lá e se inscreve, coloca tal nível, mas tudo isso é checado antes das competições. Essas competições sérias, né? Maiores, assim. Então, tudo isso é checado para ver se o nível que você colocou lá no seu formulário tá certo. Então, vai um médico lá te testar para ver se a tua resposta motora é referente àquele nível que você relatou que é a tua lesão. Então, é muito bem organizado. Essa questão de ter alguns melhor que a gente é dança. Eles fazem dança, conseguem... Por exemplo, você falou do pé. A pessoa que trata bem consegue dançar normal, tranquilo. Normal. Ixi, tô ferrado, então. Vou ter que passar lá porque, olha, dançar é algum toco. Eu não dou conta, olha, para dançar. Eu vou dar um time aqui para nossa convidada tomar o boneco de lango-lango, lembra do lango-lango? Tomar uma água. Só mexer aqui assim, ó. Eu vou falar do nosso parceiro O Burguês, que mandou aqui uns negocinhos pra gente comer, um lanche. Para você que tá aí assistindo, ó, segunda-feira, tá na preguiça, quiser pedir um lanche aí, para não ter que mexer com panela, mexer com coisa, isso aí é bom, viu? Minha mulher gosta. Então, para você que tá aí, ó, O Burguês, você tem a opção de pedir pelo aplicativo do O Burguês mesmo, ou pelo iFood. E ali você tem
um monte de coisa, gente, para comer. Ó, é até duro falar, porque se eu ficar aqui falando, nós vamos ficar até amanhã. Tem muitas opções. Tem entrada, tem os lanches, tem sobremesa, tem bebidas e o lado bom. Você pede tudo isso sem sair do sofá, né? Nossa, os médicos quando escutam eu falando isso, Sigbert de Deus, nós estamos lascados, né? Então, aqui para vocês, ó, tem até inclusive vegetariano, quem gosta, né? Tem bastante opção. Você tem também a possibilidade de pedir pelo WhatsApp. E aí eu vou dar uma dica. Nesse vídeo que você está assistindo aí no YouTube, lá embaixo na descrição tem um link, o Burguês. Aquele link ali é o WhatsApp deles. Lá você consegue fazer o pedido, manda a localização, é rápido, chega quentinho, dá tempo de você acabar de assistir o episódio aqui e ainda comer, tá? E se você também quiser, você pode ligar lá, é 17 3234 1476, 17 3234 1476. É aqui na Alberto Andaloc, em Rio Preto, no centro, tá? Tem muita coisa, gente. É demais. Tá difícil fazer uma dietinha, né? Você tá fazendo, Eu tô tranquilo aqui. Eu então, janto antes de vir, sou louco. Então, a dona Onça falou, e aí, vai jantar? Eu falei, não, vou comer alguma coisa lá. E assim, começamos a segunda-feira, que era para ser uma dieta. Então, se você que tá aí, quiser pedir, fique à vontade. Gente, vocês não se arrependem. É muito bom as coisas lá. E falando nisso, se você é novo aqui, né? Tá aqui, chegou depois do nosso bate-papo inicial, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a curtida. Se quiser mandar alguma coisa aqui no chat para falar com a gente, fique à vontade. Se quiser dar sugestões, perguntas, dúvidas. E para você que já está dando uma força para a gente, já faz parte da família do Se Liga Não Pode, a gente tem a agradecer, porque graças ao apoio de vocês, devagar e sempre nós estamos crescendo e esse é o nosso objetivo. Levar um bate-papo com conhecimento, né, com bastante conteúdo, que muitas vezes é aqui que você vai tirar suas dúvidas e quem sabe, né, um dia a pessoa não está aqui sentado com a gente jogando conversa. Nosso garoto propaganda aqui é um show, você viu? Cara, eu acho que eu vou abandonar de tudo na ponta da língua. Quem quiser aí, quem quiser contratar, só me procurar aqui que eu passo eu passo o valor para fazer a propaganda. Vai pagar para vocês levarem eu. Vou fazer um comentário aqui interessante. A Deis Tarraf falou, a Gabi está falando que ficou com vergonha quando disseram que eles são mais preguiçosos, né? É porque a Gabi tá na turma que às vezes estão numa preguiça. Tá na turma mais de boa. Mas vamos falar a verdade, quem não tem preguiça, Pois né? é. Aí pois se falar, não, são eles. Não são eles, são todos. Exatamente. É aquele tal negócio, domingo, come uma feijoada na hora do almoço. Então. Quem não vai querer dormir, né? Exatamente. Ou no dia a dia mesmo, né? Se almoçar, dependendo do que vai almoçar, vai ficar com Já sono, era. vai ter preguiça. Se comer muito, já Quero era, ver peão levantar 6 horas da manhã pra ir na academia. Nossa. Tem preguiça. Cara, Então, tudo depende. Tudo depende. Ontem eu comi tanto arroz doce que deu até azia, velho. Puta. Acho que você tá meio inchado hoje, né? Tomou cerveja também? Não, isso aí não, mas é muita besteira. Passei final de semana com a mãe, não tem jeito, né? Passa final de semana com a mãe, come igual um trem, né? Todos os doces possíveis, bolo, pão. Pudim, bolo, nossa, misericórdia, olha. Pessoal, então se vocês quiserem mandar alguma perguntinha, fiquem à vontade. E eu tenho uma dúvida com relação, a gente tá falando de preguiça, o sono deles, assim, eles precisam de mais horas de descanso que normal? Não, isso não muda em nada? Não. Quando a orientação médica quando o bebê ele está dormindo muito, é necessário que seja analisado. Na verdade, eles já fazem o acompanhamento dos hormônios, né, da tireoide, porque pode haver alguma alteração que leva a um sono excessivo, né? Mas não necessariamente, não tem a necessidade de ter um descanso, dormir, um sono, dormir mais que a gente. Mas eu escuto falar da questão da irritabilidade que eles, né, falam, eles são muito intensos, que falam, o amor ele é muito intenso, mas ao mesmo tempo quando ele fica, às vezes você força demais a situação, ele fica irritado mais rápido. Mas isso aí é até o próprio ser humano comum. Mas eles falam porque que não tem uma vamos falar assim, você né? falou de sono, né, irritabilidade. A questão da ansiedade atrapalha e vem atrapalhando cada vez mais. Sim. A ansiedade também afeta eles? Eles são muito ansiosos?
Inclusive, no período de pandemia, a gente teve vários pacientes dos adultos, né, dos jovens adultos, que apresentaram quadros de ansiedade, precisaram ser medicados. Pelo fato de ficarem fechados dentro de casa? E mudança de rotina e pela situação, né? Pela situação. É porque o pessoal fala que eles são muito intensos. Na verdade, não é a questão da intensidade. A questão é que talvez pela deficiência cognitiva e talvez pela dificuldade de assimilar algumas questões abstratas, talvez para eles, para alguns, não existam algumas travas, né? Porque conforme a gente vai crescendo, né? Quando a gente é criança, a gente é muito espontâneo, né? E a gente vai sendo educado. Então, aquela mulher é chata, mas você não pode falar para ela que ela é chata. A gente vai em tal lugar, mas você fica quieto, sabe assim? Sim. E aí a gente vai crescendo e a gente vai se educando, né? E não que eles não sejam educados, mas talvez a espontaneidade fale um pouco mais alto por conta dessas questões cognitivas, né? Mas talvez isso afeta Mas, não todas é... as pessoas em geral, né? Exatamente, atualmente, assim, são bem, assim, controlados, assim. Não tem nada... E essa questão deles, dentro do contexto deles ali, eles se dão bem. Sim. E vamos falar numa escola, uma criança, a inclusão deles, como que você tem percebido assim, eles dentro do contexto com outras crianças? Como que é numa escola comum? Vamos falar assim, porque eu não sei qual que é o termo correto. Mas como que é essa adaptação de ir e tal? Porque às vezes fala, escola pública eu não sei se tem condições hoje de inclusão, né? Agora eu não sei se escola privada também. Como que você vê isso? Você acompanha de perto ali? Sim. Não é muito a minha área, né? Que é mais para a parte pedagógica. Eu acompanho pelos relatos dos meus pacientes, né? Pelas famílias. Então, o que a gente nota, né? Uma realidade assim. No início da fase escolar, quando eles ainda são crianças, assim, né? Os primeiros anos, a inclusão ela é muito mais fácil, né? Porque as crianças tendem a ser mais acolhedoras e a interagir, né? As crianças interagem muito através do brincar, do lúdico. E talvez neste momento as questões cognitivas, intelectuais não pesem tanto, né? E o entendimento das outras crianças frente à síndrome de Down também é uma coisa mais... Então, nessa primeira infância é mais tranquilo. As crianças, os meus pacientes que estão nas escolas, né, regulares, realizando mesmo a inclusão, são super bem incluídos, inclusos, se interagem bem com os amiguinhos, eu escuto esse relato. A dificuldade é conforme eles vão entrando na adolescência, né? Na adolescência, então já vem várias questões do diferente, né? Do saltar aos olhos dos outros ali que estão nesse contexto. Então, existe um pouco mais de dificuldade. Eu fiz a minha formação em síndrome de Down em São Paulo com o Dr. Zan Mustak. Ele é referência em síndrome de Down, na trissomia do 21. E eu já escutei ele em várias palestras de orientações para as famílias, que é importante a inclusão, mas quando chega nessa faixa etária, né, na adolescência, na juventude, é importante que também seja associado à frequência em locais que tenham pessoas também com a síndrome, para que possa ocorrer aquela troca e uma socialização mais intensa, né? Então é como se a nossa referência quando a gente é adolescente e é jovem são os amigos, né? Então eles precisam ter uma referência ali que eles se encontrem, né? Então não que tire essa pessoa ali da inserção da inclusão, mas que também ofereça a convivência com outras pessoas com a síndrome. Pelo que você está falando, talvez seja bem difícil, né? A questão da inclusão da criança com síndrome no processo de alfabetização. Porque se ela tem uma dificuldade de processamento de informação, não necessariamente a escola vai oferecer. E se a criança não consegue acompanhar, como incluí-la? Eu ouço muito, né? A inclusão, ela ainda é um pouco
capenga, né? Sim. Ela ainda não é algo assim eficiente. Nas escolas públicas, eu sei que tem as salas de reforço. Então, umas salas específicas, eu não vou saber as nomenclaturas, tem um nome certinho. Então, existe esse reforço. Talvez para as famílias que tenham mais condições, as crianças que são acompanhadas com um psicopedago, né, ou com uma pedago de maneira particular, também a evolução, né, é facilitada. Então, existem N situações, né? Mas existe essa dificuldade. Eu acredito que a é escola real. não tenha suporte real. para dar o tratamento Sim. necessário Sim. à criança, né? Porque praticamente ela tem que disponibilizar um profissional ali para Exato. cuidar da criança. Não Dentro de precisa uma disso. sala, vamos lá, de 30, 35 crianças, tem que ter um profissional ali só para aquela criança. Não tem, até porque Não, eu acredito que nem a escola particular não tem isso. Não tem condições, porque se você pegar o exemplo do próprio autismo, as escolas hoje não estão preparadas para lidar com alunos assim, alunos em depressão, que muitas vezes isso é ignorado e está acontecendo cada vez mais, alunos com ansiedade. A escola, isso a gente poderia falar tanto a privada quanto a pública, não tem condições hoje estrutural, pelo menos não está pronta nesse momento para receber. Porque, igual você comentou do autismo, nossa, deve ser um trato totalmente diferente, tem que ter uma sensibilidade muito grande e coisa que a gente não sabe como lidar com isso. Agora, você imagina um professor que tem 40 alunos ali, Exato. né, ainda Não adolescente. consegue, é impossível. É uma dificuldade real. É uma dificuldade. Eu acredito que a gente ainda esteja encaminhando. Não é a minha área de atuação, mas eu acredito que a nossa realidade ainda é uma realidade ainda com bastante déficit. Né? Ainda está bem deficitária. E você, como uma profissional da área, assim, quais são os erros que você vê os mais comuns entre os pais quando a criança tem síndrome assim no começo? O que você falou? Isso aqui é os erros que eles mais praticam normalmente. Dá um exemplo, não precisa levar, ou passa a mão na cabeça demais, protege demais, ou não sei. Estou aqui chutando porque eu não tenho noção como que é, né? Sim. Porque tem um pai que protege demais também, né? Tem. Quais são os erros comuns aí? A gente acaba se deparando com várias situações, né? Então, desde de pais que ainda estão em algum processo, né, de ressignificação, de aceitação, então acabam procurando a fisioterapia e num primeiro momento falam, né, que a avaliação é para ser feita porque a médica solicitou, mas que a criança tem uma síndrome de Down muito leve e que ela não está com atraso motor, né, e que é só por prevenção, né. E aí a gente avalia e vê que a criança realmente tem um atraso, né, e talvez as famílias não estejam preparadas, né, para escutar algumas coisas, que é o nosso papel, né? Então, quando uma criança passa por uma avaliação motora, eu tenho que falar como que está esse desenvolvimento neurosensório-motor, como está principalmente motor, né? Então, a gente encontra várias situações, desde famílias que aceitam numa boa, não, vamos lá, vamos trabalhar, então vamos começar, quantas vezes na semana você acha que precisa, o que eu posso fazer em casa para ajudar, desde famílias que nunca mais aparecem. É raro, é raríssimo, aconteceram pouquíssimas vezes, mas já aconteceu. Esse excesso de proteção não pode atrapalhar? Ou famílias, assim, essa questão não é nem proteção, essa questão é negação mesmo, eu acredito que seja uma negação. Agora, de hiperproteção a família fica com medo, às vezes. Ai, mas ele é muito frágil. Eu falo, vamos colocar no chão, precisa colocar no chão. No chão que eu falo é no tapete. Precisa colocar de barriga para baixo, que é o jeito da gente dar o estímulo aqui na frente para a criança subir essa cabecinha, para ter controle de cabeça, senão vai demorar muito. E aí você vê que a criança não está evoluindo. Você está fazendo as atividades em casa? Como é que tá? Ai, não tô muito, porque eu coloco, ele chora, eu fico com dó e aí eu já desvio, entende? Então, assim, mas é normal, isso tudo, conforme a gente vai convivendo e vai fazendo a estimulação, as famílias vão aderindo. Né? A questão da proteção dos pais acaba caindo em tudo. Porque, por exemplo, se você protege demais o filho, você está falando para ele que você não acredita nele. Sim. Né? Você acaba ali falando, não, eu tenho que estar perto, mas você não vai estar perto pro resto da vida.
Cara, Então, mas será que isso é uma proteção? Fazem isso para proteger realmente ou com uma forma de não querer incluir a criança, a querer desenvolver a criança ou achar que a criança vai desenvolver sozinha? tem pai que não quer Talvez deixar o filho não ter seja. trauma. Tem gente que quer evitar os traumas Isso sociais é de muito qualquer pessoal. É muito pessoal. É Vai muito variar pessoal. de família para família, de pai para pai, porque pelo que eu estou entendendo até então, a pessoa que tem, a criança que tem a síndrome de Down, quanto maior a gama de profissionais que norteiam o desenvolvimento dela, Exato. a chance de lá no futuro ela ter uma vida comum, muito embora eu não sei se consiga ter uma vida comum, mas mais próximo. Uma autonomia, Isso, né? Autonomia. Perfeito, é esse termo. Mas nem sempre vai acontecer. Sim. Em tudo. Ou com a criança com síndrome de Down, ou com autismo, ou com qualquer coisa que seja. Uma criança com hiperatividade, uma criança que simplesmente não quer fazer nada. Os pais, muitas vezes, como nós já debatemos aqui anteriormente, as crianças que não têm qualquer tipo de síndrome, os pais jogam para a escola como a escola obrigada a educar os filhos, quando viria de casa. No caso das crianças com síndrome de Down, é maior ainda a responsabilidade, porque tudo vai ter que sair de casa. Não dá para você jogar essa responsabilidade na escola, que a escola não está preparada para isso. E a escola não vai fazer. Quem fará? Tem isso aí, teria que partir dos pais. Sim. A gente encontra muito suporte nessa parte de alfabetização com as psicopedagogos. Nós temos psicopedagogos excelentes aqui em Rio Preto, não só aqui em Rio Preto, a nível nacional, né? Que fazem um trabalho muito bacana. Então, eu tenho vários pacientes que têm um acompanhamento particular com essas profissionais, e as profissionais fazem visita à escola, solicitam o material, solicitam o que está sendo ensinado, como está sendo ensinado, fazem toda a avaliação e a adaptação desse material. Então, isso ajuda muito, a gente vê muita evolução nessa parte, né? Mas ainda é deficitário de maneira geral para talvez quem não tem esse recurso, né? De ter esse suporte profissional. Né? Que seria talvez a grande maioria, né? Sim, sim. E a questão, um exemplo, se veio um filho com síndrome de Down, existe a possibilidade do próximo vir também ou não? Existe. Quando as pessoas perguntam se existe grau de síndrome de Down ou tipo de síndrome de Down, na verdade grau, né? A gente explica que não existe, igual eu expliquei aqui, mas a gente tem uma divisão dos tipos de síndrome de Down. Então, nós temos 3 tipos de síndrome de Down, que é a maneira que ocorre ali a alteração, a condição genética. Então, a gente tem o tipo de síndrome de Down mais comum, que é cerca de 95, 98% dos casos, que é a trissomia livre do cromossomo 21. Então, lá na divisão, aconteceu de 3 cromossomos 21 estarem ali juntinhos. Então, você faz o cariótipo, você vê na imagem os 3 pontinhos. Aquela ali é a trissomia. Tem também o tipo translocação. O que acontece na translocação? Um braço longo lá do cromossomo 21, de alguma maneira ele se desprende e aí ele se liga a um outro cromossomo, a uma outra duplinha ali de cromossomo e gera uma trissomia. Então essa é uma translocação. E tem também o mosaicismo, que ali durante a divisão acontece algo e que a pessoa com esse tipo, né, a síndrome de Down por mosaicismo, ela não vai ter o cromossomo 21 ali presente em todas as células do corpo. Antigamente, tinha-se esse mito. Então quem tem mosaicismo tem uma síndrome de Down leve, né? Porque se não está presente ali em todas, e isso caiu por terra, porque não, a pessoa tem as mesmas características, as mesmas alterações estruturais, deficiência, né, deficiência intelectual, hipotonia, então isso. Por que é importante eu saber qual é o tipo de trissomia? Só para fazer o aconselhamento genético para a família. Sim. Porque se a família
teve por translocação, provavelmente isso foi herdado, essa translocação foi herdada ou do pai ou da mãe. Então, a chance de ter outro bebê, né, com síndrome de Down é maior. Então, a importância da gente saber qual é o tipo de trissomia é só para fazer o aconselhamento genético para aquela família que pretende ter mais filhos e quer saber se tem a possibilidade ou não de recidiva, né? De ter interessante isso. Agora vem a pergunta ligada ao que ele falou. É mais comum ter o primeiro com síndrome de Down e logo aí o casal pensar, não, aconteceu por acaso, tentar de novo, né, e nascer outro? Sim. Ou é mais comum vir um primeiro sem a síndrome de Down e o segundo com síndrome? Não tem. Principalmente se for a questão da trissomia livre, que não tem uma causa definida, é uma condição genética ali que é uma condição que ocorreu ali nessa divisão, na formação do embrião, então não tem essa questão de o primeiro ou o segundo filho, não tem. A única questão é a translocação. Então, a chance de eu ter um segundo filho, vem o primeiro, porque você pode ter o primeiro filho e não ter síndrome de Down. E aí vem o segundo com translocação. Aí você faz o mapeamento genético e aí você vê que talvez o terceiro existe uma probabilidade maior. Você vê, a medicina ela avançou a um ponto, né, que hoje você consegue ter essa dimensão. E fica a grande questão seguinte, existe uma medicina específica hoje ou não para o pessoal da síndrome de Down? Existe. A gente tem muitos profissionais que trabalham especificamente com a trissomia do 21. Inclusive, o Dr. Zan, lá em São Paulo, ele é uma referência até internacional em T21. Então, ele dedicou a vida à pesquisa só. Então, ele sabe, assim, tudo a pessoa consegue, a respeito. Tem muita informação, né? Tem muito conhecimento. Então, a gente fala de nichos, né? Hoje nichou muitas coisas. Sim. E eu acho que até a medicina acabou, até pela necessidade. Sim. Porque hoje, uma criança que nasce com síndrome de Down hoje, ela é diferente da que nasceu há 20 anos atrás, muito. Em razão da própria síndrome ter evoluído, né? Deu para perceber algumas modificações de um modo geral? Sim. Na verdade, hoje a gente tem conhecimento, hoje a gente tem base para atuar e para estimular esse público, né? Antigamente a gente não tinha tanta informação, não tinha técnicas específicas, hoje a gente tem. Outra coisa também mudou-se a visão, né, em cima das pessoas com T21, né? Então, todas essas questões que a gente vem falando, tira o portador, tira essa questão de que a síndrome de Down é uma falha genética, um acidente genético, ou a síndrome de Down não é doença, então ela não tem cura, ela não precisa ser tratada, ela não passa, é uma condição, né? Eu preciso enxergar o indivíduo antes de ver assim. Só da gente mudar essas visões, a evolução das pessoas é diferente. Então, elas são inseridas na sociedade, né? Então, pode-se pensar e trabalhar essas pessoas para ter autonomia durante a vida adulta, né? Mesmo que seja uma autonomia supervisionada. Então, hoje a gente vê muitos casais com síndrome de Down que casam, moram, né, juntos, sozinhos, mas que a família realiza algum tipo de supervisão, ou que antes do casamento foi realizado um test drive, então as famílias direcionavam essa convivência para ajudar nessa autonomia quando ocorresse o casamento e a convivência ali entre os dois. Outra coisa também que mudou muito, antigamente as pessoas nasciam com síndrome de Down, as pessoas que tinham cardiopatias congênitas morriam cedo, né? Porque não tinha cirurgia para corrigir aquele defeito. Então, chegava na adolescência, né? Ou criança, aquele coração não suportava e a criança falecia. Hoje não, a criança nasce com uma cardiopatia congênita, é feita a correção cirúrgica e vida normal. Sobrevida, risco, expectativa de vida normal, como qualquer outra pessoa, né? Então, hoje a gente enxerga e pensa e organiza e administra de uma outra maneira. Então, eu falo que as pessoas com T21 que nasceram nos últimos 10, 15 anos,
vão ter uma vida adulta completamente diferente das pessoas que são adultas hoje, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo, né, o Dança Pidal, que na verdade eu utilizo, é um programa de fisioterapia no qual eu utilizo a dança, o movimento como um instrumento de reabilitação e habilitação funcional. Eu tenho vários alunos que chegaram para fazer aula que não sabiam e não conseguiam pular, tirar os 2 pés do chão, ou que não corriam. Ah, é porque eles não conseguem? Não, porque não foi treinado. Não teve estímulo. Entende? Antigamente a importância da fisioterapia era a criança precisa andar, ela vai ter um atraso para andar. Aí ela andava, ela recebia alta e nunca mais voltava para fisioterapia. E não ia praticar um esporte. Entende? Hoje a gente faz todo esse trabalho. Eu só dou alta para os meus pacientes quando eles conseguem pular num pé só, pular a amarelinha, correr e andar de bicicleta. Que são as atividades motoras mais complexas. Aí eu falo, vai voar, periquitinho. Vai para uma atividade Talvez isso física. esteja muito ligado também com a convivência das crianças. Sim. Se elas não convivem com Exatamente. ninguém, se elas não veem outra criança pulando, correndo, caindo, se machucando, Sim. andando de bicicleta, como que elas vão fazer, Exatamente. né? Acaba não tendo, por falta desse contato, elas acabam não desenvolvendo esse tipo de atividade, né? Acaba limitando muito. Sim, também conta Por bastante. acaso você tem, isso eu já não era dentro do script, mas me bateu uma curiosidade. Você tem ideia quantas pessoas com síndrome de Down existem no Brasil? Eu vi outro dia o censo de 2000, ele nomeava de famílias com pessoas com síndrome de Down, mas eu não gravei, mas a gente tem muitas. Aumentou bastante. É uma a cada 800? A cada 800 mil nascimentos, um tem síndrome de A Down. cada 800 mil. Não, a cada 800 e 1000 nascimentos, né? Entre 800 tá. uma, Que os uma números média. não são muito exatos, Exatos, né? Eles estão dando uma... Sim. E a questão muito se fala da sexualidade aflorada deles, né? Às vezes tem até os pais que ficam ali, não pode deixar sozinho, porque acontece... Realmente existe essa modificação neles ou não? Isso aí é conversa. É outro mito também, a questão da... os Downs, né? Quando generaliza, os Downs têm a sexualidade aflorada, é outro mito. Na verdade, o que acontece? Todo mundo, quando chega na fase, né, da puberdade, os hormônios estão ali eclodindo. Só que a gente tem orientação, né? Então, você vai saber o que fazer, né? Então, e você vivencia. De alguma maneira, você acaba vivenciando essa sexualidade. Então, você controla. Então, o que acontece? Acontecia porque hoje em dia, como se fala e se tem mais orientação, os jovens estão bem mais orientados e é difícil acontecer algumas cenas desagradáveis, talvez, para as pessoas leigas, né? Então, hoje em dia é falado com esses jovens a respeito, né? Com o menino, olha, vai acontecer isso, isso e isso, né? Então, a questão da masturbação. Olha, aconteceu, você vai se masturbar num local que fique só você. Você não pode fazer isso na frente das pessoas. Ninguém precisa saber que você faz isso. Faça, entende? É a orientação e a educação sexual, que antigamente não era tabu. As pessoas não sabiam nem como lidar com a síndrome, quanto mais com a sexualidade na síndrome. Né? Então, essa questão da sexualidade aflorada é mito, né? A gente tem vários casais de namorados no grupo. E eles são super comportados, super adequados. Nunca a gente teve nenhuma situação constrangedora. Mas, claro, são famílias que deram todo esse suporte de orientação mesmo sexual, né? Do que é adequado, o que é inadequado, como lidar, né? Então, a base é essa. Voltamos à estaca. Quanto mais suporte Exatamente. a família der, melhor será o desenvolvimento. Eu acabei olhando aqui no IBGE, por volta de 300 mil. Exatamente, é isso, 300 mil. 300 mil. Era esse. E surgiu aqui no meio da Sim, da é legal conversa passar, a né, essa dúvida, informação. né? Sim. Você percebe que o suporte não só para eles em qualquer área da vida, ele é necessário para fortalecer, né? Isso para uma criança que não é portadora de nenhuma síndrome, se não tiver suporte também não vai dar ruim. E a gente sabe. Agora,
No caso deles, eu acho que é um pouco mais necessário, né? Por mais que exijam alguns cuidados. Mas, um exemplo, você falou da sexualidade. Existe uma tratativa diferente ou não? Você pode conversar como se estivesse conversando com uma outra criança que não é portadora da síndrome. Eu posso, um exemplo, uma criança de... Estou tratando como criança por causa do termo. Você vai conversar com 14 anos, 15 anos. Na verdade, jovens, né? Ou esses jovens. Aborrecente. Os aborrecentes. Na verdade, eles têm essas fases de aborrecência também? Normal, de revoltado, de liberdade. Outro dia uma mãe me ligou e falou assim: Céu, não sei o que está acontecendo, que a gente chega em casa, ela está assistindo televisão, e aí a gente tira do canal que ela está assistindo, ela levanta nervosa, bate a porta, fica revoltada. A gente não pode falar um A para ela, que ela está irritada. Será que preciso passar no neuro? Será que eu preciso medicar? Aí eu falei, vamos lá. Ela estava perto de menstruar? Ai, tava. Você repara todo mês, se é sempre? Nossa, é verdade, mês passado ela também teve uma crise nervosa. TPM. TPM. Não é porque tem síndrome de Down. Ou se conhecemos. É ação hormonal. E outra coisa também, falei pra mãe, nossa, você tá deitada assistindo um programa que você gosta, chega outra pessoa e muda de canal, você vai achar legal? Não. Você vai ficar irritada. Sim. Não tem diferença, óbvio, né? Você vê. Isso é um comportamento comum de qualquer pessoa, né? Exatamente. A irritabilidade, a TPM também é inerente às mulheres. É hormônio, né? Umas num grau maior, outras em menor, né? Então isso faz parte da vida. Falei, tenta jogar chocolate. Depende, viu? Porque se tiver de bem com as roupas, ela até come. Agora, se você jogar e ela está naquele dia, já vai ficar chata, vai falar... Quer me deixar mais gorda? Aí dá de surtada. Aí melhor não, né? e com relação a gente trouxe esse conteúdo com a finalidade de trazer um pouco de esclarecimento, né? E eu ia até falar para você... O que a gente deixaria de mensagem para as famílias, para as pessoas que não têm? Porque a família que tem está buscando um mecanismo para lidar com isso e tal, muitas vezes lá no seu tempo. Mas, um exemplo, tem pessoas que não têm na família. Sim. E, de repente, não vai atrás. Porque não precisou. É simples assim. Não precisou, não vai atrás. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas? Para ir atrás, pesquisar, ver... Porque não é um assunto muito aberto, né? Para você conversar assim. Pelo menos eu nunca conversei com ninguém numa roda de bate-papo. Que tipo de mensagem a gente poderia deixar para essas pessoas se interessar mais pelo assunto? Igual você trouxe várias diferenças de nomenclatura. Sim. Uma coisa que não se fala. Como que a gente pode lidar com isso, essas pessoas? Você poderia deixar alguma mensagem? Sim, você está se referindo a pessoas que não têm contato com pessoas com deficiência. Eu acho que é muito importante todo mundo começar a se atinar que o mundo mudou, né? E a tendência é que a gente, cada vez mais, vai viver num mundo inclusivo. E que para a gente viver num mundo mais inclusivo, a gente precisa conhecer o outro e conhecer as outras possibilidades. Até para a gente ter empatia, ter cordialidade e ter gentileza no tratar com qualquer pessoa, né? Sim. Então é importante que as pessoas abram os olhos, né? Saiam da bolha. Existe muita coisa diferente, né? Do que a gente está ali acostumado a lidar. E a tendência, e eu espero muito de coração, que a tendência seja realmente essa, que a gente encontre cada vez mais pessoas com deficiência no nosso meio, com dificuldade de mobilidade, com qualquer tipo de dificuldade, de alteração, pessoas diferentes de nós assim, né? Mas que abram os olhos, né? Porque a tendência é que a gente fique num mundo cada vez mais inclusivo e a gente precisa conviver bem e precisa ser muito empático. A informação está aí para quem quiser. Exatamente. Não só aqui no podcast, mas no YouTube deve ter vários vídeos falando sobre a questão da necessidade de fisioterapia, de uma psicóloga, de várias formas que
disponíveis para que essa criança com síndrome de Down cresça de uma maneira saudável e já se adaptando à realidade que é diferente. Sim. Ela tem as necessidades são diferentes. Se falar que não é pregar uma mentira. Ela precisa de maiores cuidados. Não adianta dizer, não, mas vai lá na frente, vai melhorar. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é ter oportunidade. Dar a oportunidade para que essas crianças tenham uma convivência melhor em sociedade, né? A inclusão está ocorrendo e cada vez vai aumentar. Sim. Mas essa criança que nasceu com síndrome de Down, ela vai estar preparada? Não necessariamente, né? Talvez os pais precisam abrir os olhos da necessidade que essas crianças têm para que elas se adaptem melhor, né? Exatamente. E não ter essa mente fechada, achando eu preciso esconder, eu acho que é normal, ela vai se desenvolver sozinha. Pode ser que sim. E se não ocorrer, né? Temos que pensar também pelo lado que pode não dar certo, né? Mas se houver a possibilidade, os pais devem abraçar, né? Tem que abraçar, porque é pelo bem da criança. Os pais devem enxergar as potencialidades, focar nas potencialidades e não nas desabilidades, né? Porque senão a gente fica estagnado, né? Então, enxerguem a potencialidade da criança, do adolescente, do jovem e do idoso que está ali com você, né? A gente tem que enxergar a pessoa antes da síndrome. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu tenho comigo, observando ultimamente, a era da informação, ela me surpreende muitas vezes, porque permite a gente quebrar alguns padrões e até mesmo preconceitos que a gente traz, né? E porque foi passado. Sim. Nós estamos falando que há 500 anos atrás matava as crianças, nem isso, até antes, até pouco tempo atrás. E hoje a gente vê essa inclusão, vê essas informações aí disponível. Sim. Mas não tá para todo mundo, tudo bem. Mas o pouquinho, né, que a gente conversou aqui hoje, que fica disponível, permite as pessoas olharem. Porque para mim, cara, todo episódio que você estuda, aprende alguma coisa, você vai olhando, observando, você fala, opa, a gente vou usar a frase do Gil. Ele falou assim, nós vamos se desconstruindo ao longo do tempo. E a gente vem desconstruindo algumas coisas que foram passadas por uma questão de costume social. Sim. E essa desconstrução, hoje no episódio, permite a gente olhar para a questão da síndrome de Down um pouco diferente. Não que a gente vai se tornar médico, nada disso. Até porque, se alguém quiser, gente, procura ela no Instagram. É ela que é a pessoa que manja do assunto. A gente está aqui também, só falando, né? Mas permite a gente quebrar algumas coisas na cabeça. Eu fiz várias perguntas. O que para mim era? Nossa, a questão mesmo da sexualidade, para mim, eu sempre escutei isso. E agora você falando, não tem nada a ver. E o suporte familiar é muito mais importante que essas frases. Sim. Isso esclarece. E esse é um dos objetivos do nosso podcast, é levar esse tipo de conhecimento de uma forma de um bate-papo que permitem às pessoas esclarecer um pouquinho das escuridões, né? Essa questão do conhecimento, esclarecer isso é bom. E eu agradeço, porque você hoje conseguiu me ajudar a ver muitas coisas e aos poucos a gente vai abrindo, né? Esse olhar de inclusão. Sim, muito esse bom. olhar que a inclusão tem que começar pela gente. Então, aos pouquinhos a gente vai incluindo e vai caminhando, né? Mas é bom a gente sempre contar com conhecimento e paciência. Sim. Porque tem que ter paciência nessa desconstrução que leva. Leva tempo. Às vezes a gente conversa depois dos episódios, o Fernando com a cabeça assim, puta, mas eu vi assim, de repente, mudou. E aí a gente sofre, né, com isso, né? Fala assim, a vida inteira eu escutei isso e de repente agora é assim. Mas amanhã a gente já é uma pessoa diferente. Sim. E graças a esse tipo de episódio que a pessoa senta aqui, conta, esclarece. E eu agradeço porque você dedicou um tempo da sua vida para esclarecer 2 pessoas, né? Tem mais 2 aqui também. A gente fica muito feliz. E eu acredito que o pessoal que está aqui acompanhando também ficou feliz. Tá? Teve até aqui alguns comentários, me permita... Não só nós aqui que assistimos, que as pessoas que estão assistindo também, mas quando nós fizermos os cortes, que isso aqui vai divulgar para muitas pessoas, Sim. com toda certeza
vão se desconstruir tabus. Que bom. E levar a informação para a pessoa, para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade relacionado a isso, pode trazer inúmeros benefícios. Sim. Que é nosso objetivo aqui, é trazer a informação. Uma informação que eu aqui, por exemplo, sou mais velho, não sabia. E várias pessoas que inclusive já têm os pacientes com você aqui, algumas coisas também não sabiam. Sim. E poderão até divulgar cada vez mais as informações que você passou aqui. Sim. Então acaba se virando uma corrente, né? Sim, Uma legal. corrente do bem para divulgar informações em benefício de todos. Sim. Não só das pessoas que possuem a síndrome de Down, mas os pais, os amigos, as pessoas da família que estão ali ligadas, que podem escutar uma informação que você passou aqui e tipo, eu não sabia disso. Sim. Então, esse que é o nosso objetivo. E nós te agradecemos legal. muito por essas informações. As pessoas aqui que deixaram comentários, deixaram a inclusive, né? A Daisy falou que você vai ser madrinha de casamento da filha dela. O namoro começou lá na clínica. Ai, ai. A Letícia te mandou um abraço, Ah. querida profissional, é uma profissional muito boa que ela te admira. Letícia. Mandou um beijo pra você Beijo. também. A Lohane comentou. Lohane, ela botou Lohane Oliveira. Ela chama Lohane Sueli. Toma vergonha na cara, escreve o nome direito aqui, viu, no YouTube. Tarcísio Oliveira também te chamou de maravilhosa. O pessoal marcou presença. A gente agradece para vocês que estão aí assistindo. Que vocês compartilhem esse conteúdo com outras pessoas, para que possam ter, né, um contato com esse tipo de conteúdo que é riquíssimo. E se você que está assistindo tem alguma ainda dúvida, alguma coisa, fica à vontade. Eu vou deixar ela passar os Instagrams delas. Passa os seus Instagram para o pessoal te procurar. Às vezes tem alguma dúvida, Sim. não sabe como fazer, né? Às vezes conhece alguém, fica com medo. Então, por gentileza, pode passar. O Instagram da clínica é o @reabrincante-fisioterapia. E fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas, o que vocês quiserem, sintam-se à vontade. É isso aí, pessoal. Então, Só me procurem se forem precisar de algum garoto propaganda para vender o produto. Aí eu sou empresário, aí podem me procurar diretamente. Mas é isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Mais um episódio esclarecedor. Quarta-feira estamos aí de volta. Com certeza. E eu agradeço a todos que estão dando essa força pro canal, estão crescendo. E se você tiver sugestão de conteúdo, se você tiver alguém para indicar, não tenha medo. Manda, chama a gente lá no Instagram, encaminha, chama essa pessoa, esse tema é legal, a gente está aberto. O podcast é para nós, é esse bate-papo, é para a gente aprender, é para a gente levar conhecimento e com certeza mudar a vida das pessoas, né? Como a nossa vem acontecendo aqui. A gente precisa chamar um chefe de cozinha, cara. Os gordinhos ver como que faz as coisas. O que você acha, Guiberto? E já trazer o prato, né? Já traz o prato. Aí, ó. Eu Tem que conheço conhecer algum hein? chefe muito bom, é? Aí, pai ó. de paciente, hein? Aí, ó. Então nós vamos trazer um chefe de cozinha aqui pra gente jogar um papo fora e aprender a fazer comida. Pessoal, muito obrigado e até quarta-feira nós estamos de volta, né? Pois é. Quarta-feira, às 20 horas, no mesmo bate-canal. Com certeza. Pessoal, vocês que ficarem até agora, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curtam e ativem o sininho para acompanhar nossas atualizações. Toda semana nós trazemos conteúdo de qualidade, com informação que vale a pena assistir. Cara, eu tô vendo aqui no vídeo, eu tô até brilhando. Sabe por que eu sentei no teu lugar? Pode ser. Eu mudei de lugar aqui, ó. Deu até diferença. Olha assim. Gente, um beijo e até mais. Obrigado, gente. Boa noite. Até quarta-feira. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes.
Liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes.